presidente Lula desembarcou na última quinta-feira no Rio Grande do Sul para dar uma resposta ao caos provocado pelas chuvas. Com Lula, foram ao Rio Grande do Sul vários ministros: Paulo Pimenta, da SECOM, Marina Silva, do Meio Ambiente, o general do Exército, o chefe do Exército, Tomás Paiva, além dos ministros Valdez Góes, Renan Filho, Jader Filho. É como se uma parte do governo tivesse mudado lá para o Rio Grande do Sul. Vamos ver o momento da chegada do presidente em meio ao caos provocado pela tragédia das chuvas. Presidente, obrigado pela presença. Prefeito, seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, Nova Santa Marta. Pode bem. Todos eles lançados na estação 3. Presidente! Vocês veem que o governador Eduardo Leite estava ali, né? Na chegada de Lula ao pé da aeronave. Eduardo Leite, que é do PSDB, oposição a Lula, tinha publicado um post 2 dias antes, quando começaram as chuvas, um post, por um lado, assim, quase infantil. Ele pediu que Lula mandasse imediatamente ajuda para a região. Olha, não é assim que se faz, né? Um governador de estado, se precisa de ajuda, e nesse caso precisava mesmo, não tem que ficar lacrando na internet, tem que pegar o telefone e falar com o presidente, falar com os ministros, articular todos os equipamentos para atender a população desabrigada. Bom, foi uma postura infantil, lacradora do governador do Rio Grande do Sul. Lula reagiu com tranquilidade, como deve ser, um estadista, conversou com o governador, colocou os ministros no avião, foi para o Rio Grande do Sul, levou mais de 600 homens do Exército, foram colocados à disposição, helicópteros, aeronaves, caminhões para transportar alimentos, água, equipamentos, recursos para atender essa população. Mas por mais que se faça, é pouco diante do tamanho da tragédia. Para a gente ter uma ideia, a área mais atingida foi o Vale do Rio Taquari, em cerca de 40 cidades nessa região. O rio subiu mais de 30 metros, foi a maior cheia da história, de toda a história. Em setembro do ano passado, essa região já havia sido atingida e havia previsão de que agora, no mês de maio de 2024, a gente assistiria um outro evento desse tipo, um evento climático extremo. E dessa vez foi ainda pior, né? Várias pontes ruíram, a gente tem as imagens aqui. Estradas desapareceram, não dava para saber onde terminava o rio, onde começava a estrada. Nas áreas urbanas, são cidades de pequeno e médio porte, situação caótica, casas debaixo d'água, prédios submersos, carros boiando, hospitais e escolas invadidos, tomados pelas águas. Uma cidade como Mussum, que já havia sofrido muito em 2023, olha a imagem, a gente não consegue enxergar a cidade, completamente submersa. Uma das cenas mais tristes foi a tentativa de resgate por um helicóptero. O helicóptero se aproxima de 2 pessoas e um cachorro que estão em cima dos escombros. As pessoas acenam e quando o helicóptero vai se aproximando, de repente, a construção é tragada pelas águas. Então foram dezenas de casos como esse. Você tem muita gente desaparecida, desabrigada, pelo menos 3 dezenas de mortos aí na região. E o que chama a atenção e preocupa bastante também é que, além do rio Taquari, outros rios do Rio Grande do Sul tiveram o nível da água subindo demais. Uma barragem rompeu na área da Serra Gaúcha, na área de Bento Gonçalves. E com tudo isso, as águas vão se acumulando e chegam até o estuário do rio Guaíba. A capital, Porto Alegre, fica na beira do Guaíba. E o Guaíba também subindo demais. De 4 a 5 metros, deve ser a maior cheia da história também em Porto Alegre, a capital praticamente ilhada. A gente vê as imagens, as comportas tiveram que ser acionadas para impedir uma invasão ainda maior das águas naquela região do Cais, que fica bem próxima do centro de Porto Alegre. Bem, na semana que passou, alguns levantamentos internacionais indicavam que das 10 cidades do mundo que tiveram
mais chuvas, 8 estavam no Rio Grande do Sul. Então a gente tem a dimensão do tamanho dessa tragédia. Apesar dos alertas de que maio seria um mês muito difícil, o governo do estado praticamente não agiu, não se preparou para essa nova tragédia que atingiu o Vale do Taquari e está chegando também na capital, Porto Alegre. A ministra Marina Silva, que estava na comitiva, fez uma declaração até a certo ponto surpreendente, mas que faz muita gente pensar. Nós estamos entrando numa nova etapa. Assim como na pandemia foi declarada uma emergência e aí a administração pública ganhou um novo aspecto, o que a ministra Marina Silva disse é que nós estamos vivendo uma emergência climática permanente e que ela tem mais de 1.000 municípios listados no Brasil que estão sujeitos a esse tipo de emergência. Então é cair barranco, inundar, você tem uma situação em que a população fica completamente exposta. Ela está propondo que nesta lista de municípios, nesses municípios presentes nesta lista, haja uma espécie de emergência permanente para que haja facilidade de realizar compras, de realizar todo tipo de apoio necessário para que a população, no caso de uma tragédia ambiental, possa ser atendida com mais rapidez, como foi na época da pandemia. Então, traçou um paralelo. Assim como teve a pandemia, uma emergência na saúde, uma emergência climática, que não é só de vez em quando mais. Infelizmente, o mundo entrou nesse novo momento e algumas regiões estão mais expostas. O Rio Grande do Sul, por uma série de fatores geográficos, é uma dessas regiões muito expostas a chuvas, a essas variações, muito calor, de repente chuvas que inundam tudo. Então, o Brasil tem que passar a planejar esta situação em que há cidades expostas a uma emergência climática permanente. É a proposta da ministra Marina Silva. Isso tem que ser bem discutido, bem debatido, mas é o que está colocado aí na mesa. Talvez a gente tenha que fazer algo semelhante ao que foi feito na Covid, em que foi feita uma excepcionalidade fiscal para poder socorrer as pessoas na hora da situação do desastre, no caso de saúde. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade para que durante todo o ano a gente possa fazer as intervenções, seja em relação à remoção de população, mudança no código diretor das cidades, no gabarito das cidades e também para mudar todo o processo de licitação para a infraestrutura. Senão nós vamos construir uma ponte atrás da outra e ela vai cair. Então, eu gostaria de dizer que além do trabalho que o Ministério do Meio Ambiente faz na ação de mitigação, nós atuamos na frente de adaptação. Ainda nesta semana que passou, tivemos o rescaldo do 1º de maio. O presidente Lula foi ao ato convocado pelas centrais sindicais em São Paulo, ao lado do estádio do Corinthians. Primeiro fato, pouco público, né? Pouca gente compareceu. O próprio presidente no palanque fez a crítica, disse que o ato foi mal convocado, expondo a liderança, o presidente, a um ato assim, até certo ponto, esvaziado. Mas o problema mais sério foi outro. Lula levou o Guilherme Boulos para o palanque. Ele é pré-candidato a prefeito pelo PSOL na maior cidade brasileira, em São Paulo. E Lula trouxe o Boulos e tal, mas não bastou elogiar o Boulos. Ele pediu o voto explicitamente ao Guilherme Boulos. E isso não pode, segundo a lei eleitoral. Muita gente dizendo que Lula cometeu um crime eleitoral, fez campanha eleitoral antecipada. Isso agora é a justiça que vai avaliar e o Lula e o Boulos podem sofrer multas por causa disso. O presidente teve até que tirar os vídeos do ar, o vídeo em que ele fazia essa declaração. Para o Boulos acabou sendo bom porque o nome dele, quanto mais ele tiver colado ao Lula na capital, favorece na eleição. Está comprovado que o apoio do Lula vale bastante, o apoio do Bolsonaro atrapalha até certo ponto. Esse é o balanço do 1º de maio em São Paulo.